Tá legal. É isso aí, Brana. Hoje, né, como você falou, 4 de julho, o tema hoje vai ser referente aos 30 anos do Plano Real. Vou só lembrar rapidamente aqui, nesse 4 de julho, alguma referência. Hoje é o aniversário, né, do Giuseppe Garibaldi, um militar que tem estátuas e é homenageado no Brasil e na Itália. Na Itália tem mais de uma dezena, né, de estátuas de Garibaldi, porque aqui ele participou de algumas ações, né, como na guerra, como em Farroupilha, né, na Revolução de Farroupilha, e na Itália ele participou da unificação lá no início da década de 1850. Seguindo, tá dando a primeira mulher dele, né, das três mulheres dele, a primeira mulher dele foi a fantástica Anita Garibaldi, que vale a pena as pessoas, né, procurarem saber a história da Anita Garibaldi. Vamos lá. Tá dando? E hoje, tá dando, eu não poderia deixar de mencionar, né, nesse 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, lembrando principalmente, né, pelo motivo da gente entender, tá dando, que o Brasil, né, foi um dos países que se constituíram na modernidade sem passar por um processo revolucionário. Né? Os Estados Unidos teve, né, a independência, se libertou das colônias, do jugo do Reino Unido, por meio, né, da Guerra de Secessão, da guerra, né, que está envolvido, né, mas e que culminou com a independência em 1776 com a declaração, né, da independência. E por que eu estou lembrando isso? Que é importante, né? Porque esses países que passaram, né, por esses movimentos, tá vendo? Tem três bases, né? Um chamado de Revolução Democrática Burguesa, que foi a Inglaterra antes dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, e a França, né? Lá na época da Revolução Francesa, em 1789. Tem outros países que passaram por esse processo, pela chamada Via Prussiana, como a Alemanha, o Japão e a Rússia, né? Onde os próprios, né, o establishment do Estado que conduziu. E a Itália, né, que é denominado de Revolução Passiva, aquele processo de unificação, que é um pouco parecido com a brasileira. Né? Não é Revolução Passiva no Brasil, o Brasil é um pouco, né, da combinação de Revolução Democrática Burguesa com a Via Prussiana, mas isso não é o caso aqui. Eu queria só lembrar o dia da independência dos Estados Unidos para deixar registrado esses movimentos, né, de constituição desses países. Então, vamos seguindo já mais para a conjuntura, né, mais para a conjuntura, que eu queria só lembrar uma coisa, né, que faz parte da minha vida, que há muito tempo eu assisti esse pequeno filme, né, sobre a Ilha das Flores, lá no Rio Grande do Sul, e teve uma reportagem recentemente, né, disse que depois, né, de mais de 30 anos, a Ilha das Flores continua a mesma. Tá? E aí que eu queria registrar, tá? Porque quando eu li essa reportagem, logo eu lembrei, tá vendo? De um mini documentário muito bacana sobre essa localidade lá no Rio Grande do Sul, que vale a pena estar disponível no YouTube, né? Ilha das Flores. E o último registro aqui, que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, que é as eleições, né, que está acontecendo no Reino Unido. E eu peguei aqui essa matéria aqui, né, já agora à tarde, da BBC Brasil, né, trabalhistas devem ter vitória esmagadora em eleição britânica, diz Boca de Urna. Aí eu coloquei, né, de certa forma, aqui um quadro mostrando mais ou menos como é que vai ficar, entendendo que os trabalhistas, desde 1922, né, eles não tinham atingido, tá dando uma vitória dessa magnitude, né, quase 100 anos depois.
É evidente que o Partido Trabalhista, né, em inglês, ele está muito pasteurizado, né, até com um pouco, né, de tristeza, né, algumas figuras importantíssimas, né, como Corbyn, ele foi expulso do partido, tá dando? Eu não fico nem um pouco alegre com isso, tá dando? E o líder, né, do Partido Trabalhista não é uma figura daquelas que a gente possa, né, dizer, esse representa o tradicional Partido Trabalhista. De toda forma, é um resultado muito importante, dado o resultado das eleições no continente, né, principalmente em relação ao que está acontecendo, né, na eleição francesa, que está no intervalo do primeiro para o segundo turno. Dito isso, vamos para o plano real. Né? O plano real foi um plano econômico que foi implementado em 1994, e o plano real, o objetivo era combater a inflação. E aqui eu coloco um gráfico, né? Esse gráfico aqui tirado desse artigo do Intercept, que mostra que a inflação na década de 1980 se tornou um verdadeiro fantasma para os países latino-americanos, para os países do Sul. Você teve na década até em meados da década de 70, dando uma inflação baixa, quando chegou nos anos 80, ela subiu, e quando chegou na década de 90, todos os países conseguiram controlar de forma coordenada a inflação. Então, o plano real veio, tá dando, com todos os países que passaram por alta inflação, como a Argentina e o próprio Israel, né, na década de 1980, tá? Tiveram muitos planos fracassados, e a partir do início da década de 1990, todos eles acertaram e adotaram planos de controle da inflação. Então, vamos lá, tá dando, para a gente entender o que foi esse plano. Né? No ano anterior, o presidente Itamar Franco, que tinha assumido no lugar do presidente que tinha sido impedido, passou pelo processo de impeachment, o Fernando Collor, o presidente Itamar assumiu, e em maio de 1993, o Fernando Henrique Cardoso, FHC, assumiu o Ministério da Economia, né? Ministério da Fazenda, né? Economia, Paulo Guedes. E, a partir daí, ele começou a trabalhar no plano real. Tá vendo? Aqui, para você ter uma base, tá vendo? Quando ele assumiu, a inflação de 1993, tá? Chegou num nível de 1.927%. A inflação da União Europeia naquele ano, ainda não se chamava União Europeia naquele ano, né? Mas a inflação da Europa naquele ano, a média foi de 4,85%, a dos Estados Unidos de 2,95%. E a média mundial da inflação foi 7,51%. Então, o Brasil estava destoando, né, de todos os países em 1993, com inflação acima de 1.000%. Dito isso, tá? O Plano Real, ele logo em 1993, o ministro, né, da Fazenda, Fernando Henrique, implementou o plano de ação imediata. Foi um plano, né, prévio para a adoção do Plano Real, buscando, né, controlar as receitas e aumentar as receitas e controlar as despesas, né, com a ideia de fazer um brutal ajuste fiscal. A gente vai ver a função. No bojo, né, e na sequência do plano de ação imediata, está vendo que teve as medidas, é só dar uma procurada e verificar quais eram as medidas, né, do plano de ação imediata. Ele, em março, né, no ano seguinte, em março de 1994, foi adotado o Fundo Social de Emergência, está dando uma medida, né, uma lei, né, para adotar o Fundo Social de Emergência, que é tirar uma parte do orçamento público, né, no sentido de o governo poder fazer aquilo que ele bem quisesse, está vendo, para evitar que os gastos, né, eles se acelerassem muito, e evitasse que, tá vendo, trouxesse, né, constrangimentos para quando fosse no momento de adotar o plano real. Tá? Então,
o plano social de emergência, foi um tipo de uma desvinculação para poder adotar, né, o governo contingenciar parte do orçamento público. O Fundo Social de Emergência, a partir do ano 2000, ele foi mantido por vários anos, e a partir do ano 2000, ele passou a se chamar de DRU, né? Desvinculação da Receita da União, e todos os governos também passaram a adotar essa medida, vindo lá de março de 1994. Então, essa medida ela foi central para a adoção do Plano Real. E como é que o Plano Real, né, começou, dentro do Plano Real, antes de dizer, está dando alguns desdobramentos, está dando do Plano Real em função do plano, né, de ação imediata, da desvinculação, né, do Fundo Social de Emergência, depois da DRU, está dando algumas das consequências. Primeiro, em relação à carga tributária, né? O Plano Real, né, ele, nesse processo, né, de ajuste fiscal, ele elevou muito rapidamente a carga tributária, né? Antes, ali, em 92, ela era em torno de 23%. Em 1993, ela era 25%, 25,4%. E quando chegou já em 1994, passou de 25% a carga tributária para 28%. Isso com o objetivo de equilibrar, né, as contas públicas. E veja, e como a gente sabe que a tributação brasileira é muito perversa, né, e esse ajuste, né, fiscal do Brasil, mediante, né, o aumento da carga tributária, ele pesa muito para quem ganha menos, né? Para quem tem rendimentos maiores, a gente sabe que eles pagam um valor, quase irrisório. Então, um dos resultados, né, da preparação para o Plano Real foi um ajuste fiscal baseado no aumento da carga tributária. Dito isso, entendendo? Aqui, só para colocar como foi que ficou aqui, entendendo? A carga tributária, que a partir do governo, né, FHC, ela aumentou ali, já chegou até 32%, em 1994 foi para 28%, e chegou já no final do governo FHC em 32%, aí se estabilizou, tá, nessa faixa aí. É considerado, né, para os críticos, né, e para os donos do poder, uma carga tributária elevada, evidentemente, mas isso a gente sabe os argumentos, né? Mas só para entender quem foi que elevou a carga tributária do Brasil, que antes era menos de 25%, e para implementar o plano real, foi feito um ajuste fiscal com um aumento muito grande da receita. A despesa, né, primária do governo em relação ao PIB, né, isso aí teve uma certa estabilidade. A gente só verificar que esse ajuste fiscal do governo, tá vendo? Uma das consequências dele era também controlar os gastos. Não foi muito bem sucedido, mas foi controlado, né? E aqui eu coloquei só para ter visualmente, né, como foi que se manteve, entendendo? A despesa primária, né, do governo em relação ao PIB. Só para dizer, né, que o governo FHC ele não controlou as despesas como os seus economistas, né, chamados pais do Plano Real, né, como o Gustavo Franco de Mabaixo, o Pessoari e o André Lara Rezende, que desejariam que os cortes fossem muito mais drásticos, mais devidos, né, os apoios que eles tinham ali do PFL, PSDB e outros partidos que chamam de centrão, tá vendo? Ele não conseguiu fazer um controle, né, das despesas como ele pretendia. Dito isso, está vendo como foi que se manteve a despesa? De um lado, as receitas subiram muito, as despesas foram um pouco controladas, mas nem tanto, né? De toda forma, teve um controle, né, um controle fiscal do governo. A segunda fase, depois do plano de ação imediata, foi em março, né, de 1994, o lançamento da Unidade Real de Valor, né, a chamada UV. Ela durou 4 meses, né? E essa UV, né, era uma tipo de uma moeda virtual, que ela tinha um valor, e
é claro que tem muito detalhe aí por trás e tudo, mas, de certa forma, era como se você falasse assim, vamos deixar a inflação solta, tá vendo? Você já tem uma inflação de mais de 1.000%, né, ao ano, ali em 1993, e a UV veio, vamos deixar a inflação soltar, e aqueles agentes econômicos, né, com maior poder da economia, eles ajustam seus preços para um determinado nível, para quando a gente estancar isso, eles não tenham prejuízos significativos, como teve lá no plano anterior, no plano cruzado em 1986, tá? Que o governo fez um ajuste no salário mínimo e tudo, e o plano real foi o contrário, né? Ele deixou os preços, né, soltos, né, que aconteceu durante esses 4 meses, né, de UV, para depois trocar a moeda até então vigente, né, o Cruzeiro Real, pelo real. Então, lá, essa moeda fictícia, em 1º de março, tá, ela valia 647 cruzeiros reais, tá? E no período que ela funcionou, até 30 de junho, né, no final, ela já estava valendo a UV 2.750 cruzeiros reais, né? Então, nesse momento aí, veio a terceira fase do Plano Real, que foi equiparar R$ 1 a uma UV, né? Então, R$ 1 valia uma UV, né? R$ 1 equivalia a 2.750 cruzeiros reais, foi trocada a moeda, teve um período, né, de adaptação e de troca, das pessoas trocarem as notas antigas de cruzeiro real pelo real, e a partir daí foi adotado a nova moeda. Essa moeda também, além de o real valer essa quantidade, né, de 2.750 cruzeiros reais, um real também valia $1, né? E aí, a partir daí, passou a ser implementada a nova moeda, tá? E que rapidamente, tá vendo? Depois que a inflação ficou totalmente solta, né? Em março, abril, maio e junho, tá vendo? Aí, a partir de julho para frente, tá vendo? Depois que os agentes, né, que podiam, né, do jeito que desejavam, ajustar seus preços, os preços caíram e começou um processo de estabilização, de controle da inflação. Dito isso, tá vendo o que foi que veio depois daí? O que foi que veio depois daí? Você teve o que segurava, quais eram os pilares do Plano Real? R$ 1, $1. Tá? R$ 1, $1. Para que mantivesse R$ 1, $1, precisava entrar dólar de fora. E como é que esses dólares deveriam vir de fora? Elevando a taxa de juros. Tá? Então, se hoje você acha que uma taxa de juros de 10,5%, a gente sabe que não tem país que vá para frente com a taxa de juros dessa de 10,5%. Mas na época do Plano Real, a taxa de juros chegava a 45%, principalmente ali em 1997, 98, para atrair dólares para manter essa paridade de R$ 1, $1. Né? Muita gente deve se lembrar ainda, tá, que nessa época aí surgiu umas lojas chamadas de 0,99, tá vendo? Porque, tá vendo, como você tinha essa paridade, tá vendo, era possível você tá vendo, ter um comércio com a loja dessa natureza, né? Vender por um preço fixo. E aí, à medida que o Plano Real acabou em 1998, com o fim, né, dessa paridade, essas lojas 0,99, também elas acabaram, né? Elas sumiram. Aqui, até na cidade, né, onde eu moro, tinha dessas lojas chamadas, né, de 0,99. Então, uma das consequências do Plano Real era isso aqui. Aqui eu coloquei esse gráfico aí com taxa de juros ao mês. Tá vendo?
aí está vendo, a Selic aqui, né, de 10% é ao ano, né? É 45% ao ano, mas aqui eu coloquei um gráfico só para você ter uma ideia, tá vendo, de que está dando ao mês o quanto era elevado a taxa de juros, né? Dito isso, tá dando, vamos ver outras consequências desse plano real, tá? O salário mínimo real. Na época do Plano Cruzado, em 1986, como eu falei, os salários foram reajustados. Isso criou, tá vendo, uma reação muito grande dos segmentos empresariais e tudo, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui com o salário mínimo real, tá vendo? Principalmente o gráfico está mostrando aí, essa bolazinha, né, mais clara, está mostrando que o salário real ele teve vamos dizer assim, uma depressão, né? Foi lá embaixo, e é evidente que a gente tem todo aquele discurso, né, que a inflação trouxe, né, o aumento do poder de compra, etc. Tá dando, isso é verdade, no entanto, em relação especificamente ao salário mínimo real, o salário mínimo caiu bruscamente devido, tá dando, ao aumento da inflação, devido o aumento da inflação, alguns reajustes de preços, tá vendo? Que alguns setores ainda faziam porque permanecia a questão da indexação, principalmente dos preços administrados pelo governo. Então, a segunda consequência, né, do plano real tá dando esse lado perverso em relação ao salário mínimo. E aí eu já tinha colocado a taxa básica de juros, tá vendo? Você vê a crise, né, de 1997, a crise na Ásia, né, a crise na Rússia e alguns países lá da Ásia, e no final de 97 para 98 ela chegou no Brasil, e isso acabou com o plano real. Em acabando com o plano real, você acabou com um dos pilares, né, do plano real, que foi aquela R$ 1, $1. Passou a se adotar o câmbio flexível. Saiu Gustavo Franco da presidência do Banco Central e que foi assumida pelo Armínio Fraga, que adotou uma nova forma de administrar a política econômica brasileira, principalmente a política monetária, que foi chamado, né, de tripé macroeconômico, com a adoção das chamadas metas de inflação, né, que foi tirado o câmbio fixo, R$ 1, $1, aí o que foi que sobrou para administrar a economia, o câmbio flutuante, se é flutuante, ninguém pode mexer, tá vendo? Aí ficou as metas de inflação e fazer o ajuste fiscal, e essa história é antiga, né? E tudo que se pode fazer para administrar a economia a partir da adoção do tripé macroeconômico é a partir da taxa de juros. Então, deu um vento, aumenta a taxa de juros. Alguém escorregou numa poça d'água, aumenta a taxa de juros. Então, nós temos, a partir daí, está vendo, com o fim do Plano Real em 1998, tá vendo? A taxa de juros é o único instrumento que nós temos, porque a questão, né, da política fiscal ela é demonizada, né, por todos os segmentos, né, que manda no país. A política fiscal só pode ser, né, adotada para conceder subsídios, né, para aqueles setores que têm poder suficiente para aprovar no Congresso, né? Então, dito isso aí, a gente tem esse ponto aí, né? O plano real, que foi adotado em 1994, né? E eu não estou dizendo, tá vendo, que as pessoas não foram geniais. As mesmas pessoas que trabalharam no Plano Cruzado em 1986 não conseguiram. É evidente que tinha outras pessoas. Quando foi em 1994, duas pessoas que estavam lá em 96, né, como o Pécio Árida e o André Lara Rezende, com o conceito de inflação inicial, etc., tá vendo? Eles adotaram o Plano Real. No entanto, nesse momento aí, todos os países controlaram a inflação, porque você tinha um contexto internacional já totalmente diferente, com bastante liquidez
que contrastava com o que nós tínhamos na década de 1980, com uma dificuldade muito grande. Todos os países, tá vendo, quebraram com problema de dívida externa, você não tinha capitais, tá vendo, se direcionando a esses países do sul global, né? Então, devido à liquidez internacional ser favorável no início dos anos 90, todos os países controlaram a inflação. Mas no caso do Plano Real, aqui nós tivemos esse legado: juros altos, câmbio volátil e, infelizmente, né, a partir daí a indústria brasileira praticamente acabou. Se hoje a gente considerar que a indústria de transformação, que em 1988, né, ela tinha uma participação de mais de 28% do PIB, hoje ela está entre 10% e 11%. Né? E um país sem indústria, sem capacidade, né, de se movimentar a partir da indústria, é um país que praticamente ele não tem muito o que se fazer. Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou agora só dar as dicas de leitura aqui. Não está carregando isso aqui. Ah, não carregou. Tá bom. Então, a dica de leitura aqui, vai ser, eu lembro, né? Tem o livro a História do Plano Real da Maria Clara, tem a saga brasileira da Miriam Leitão, tem História do Plano Real de Luiz Figueiras, e um livro, tá entendendo, que não é sobre o Plano Real, mas que entrevista todos os economistas, né, que viveram isso, e também os críticos, tá entendendo, que é a Conversa com Economistas Brasileiros, né, que infelizmente os professores de onde eu trabalho, eles têm medo, né? Medo não, né? Eles têm pavor desse tipo de literatura. Então, era isso que eu queria falar hoje. Infelizmente, as dicas, né,